Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sábado à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um sábado, estamos chegando no 10º encontro, é isso mesmo, lição 10 dessa lição que está maravilhosa. Se você não está estudando, você está perdendo metade da sua vida, a lição liberdade tem sido uma bênção. E você não pode deixar de estudar. Então eu sempre dou a dica para você aqui do nosso querido aplicativo, o 7Me. O aplicativo que tem todas as ferramentas para você ter uma melhor comunhão. Lá você vai encontrar o Feliz 7 Play, vai encontrar o Bible Plan, vai encontrar dicas, livros, materiais poderosos para te ajudar a ter uma comunhão e te aproximar de Deus. Então não fica de fora, tá aqui embaixo na legenda. Vai lá, baixa o aplicativo e usa esse aplicativo para te aproximar do Senhor. Como você sabe, todos os nossos encontros nós temos um time poderoso que está aqui com a gente. E hoje eu tenho um time muito bacana que está aqui. Vou começar aqui pelo meu lado direito com a Super Gabi. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, sim, pastor, e vocês, galera? Então, eu sou a Gabi, eu tenho 19 anos, sou diretora jovem lá da igreja do São José, em Paulínia, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que maravilha, a Gabi era minha vizinha, gente. Sério? Eu morava em Sim. Paulínia até pouco tempo atrás, né? E a Gabi era minha vizinha lá em Paulínia. Chegou a pegar carona junto pra gente ir lá Era nos muito bom, eventos era dos muito bom. jovens. Bacana pra caramba. E Gabi, tá solteira, namorando, tá noiva, como é que tá esse coração? Compromissada com o Ministério Jovem, galera. Amém! Amém. Solteira, exatamente. tô solteira. Amém. Olha só, tá solteira então. Então, quem sabe, Gabi, o teu milagre não tá assistindo e você não é um milagre. Alguém Então, né? coloca o Instagram da Gabi aqui embaixo pra mim, por favor. Matheus, qual é o seu Instagram, Gabi? Gabs.araújo_. Gabs.araújo_. Mas tem que ser menino do Senhor, trabalhador, querendo, estudando e caminhando na direção do céu. Senão não vai. Amém. No mínimo, né? No mínimo isso aí, né? exatamente. Mas na frente da Gabi a gente tem a Super Júlia. Tudo bem, Julinha? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia, sou da Central de Paulínia, diretora jovem de lá também. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Que maravilha. Você já é da Igreja Central. Até tudo Paulínia é tudo tão pertinho, É né? tudo pertinho. É tudo ali do lado, você tá perto da escola. Esse ano dividiu o distrito, né? Sim, sim, tem Agora dois. tem o Distrito Central. Agora... Ah, vocês duas agora não estão mais no mesmo Não distrito. estamos mais, Ah. não somos distantes. Separar pra sempre conquistar. juntas. Sempre juntas. É, isso aí. Separar pra conquistar. Vamos Amém. lá. E Julinha, fala pra mim, como é que tá o coração? O coração tá bem parado, galera, mas tá aqui, ó, unido com Cristo. Amém! Amém. Que maravilha, Julinha. Fala o seu Insta, então, pra galera aqui de casa poder ver também. Oi, gente. Meu Instagram é limap_Júlia. Me sigam lá. Maravilha. limap_Júlia. Mesma dica. Tem que ser um menino do Senhor, hein? No Nada mínimo, disso, no hein? mínimo, no Disso mínimo. pra mais. É isso aí, conheço a família das duas e eu vou ficar no pé, hein? Olha aí, Pode né? ficar, pode ficar. Do lado da Julinha a gente tem o Super Bruno. O Bruno, pra quem não sabe, o Bruno é um dos nossos coordenadores de jovens e nos ajuda nas redes dos jovens Sim. da PAC, na rede do Gabriel G. Manuel, não é isso, Brunão? Exatamente. Já faço o apelo, pessoal. Por favor, segue a gente nas redes sociais. Tira a foto da galera, marca a gente, que vai ser um prazer repostar vocês. Porque a gente sabe que trabalham. Então vamos mostrar pra todo mundo, né? Vamos mostrar o certeza, trabalho pra sempre é todo mundo, né, Brunão? Exatamente. Que da hora. E, Brunão, deixa eu falar contigo, você tá morando aonde hoje? Como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Então, atualmente eu tô morando lá no NASP, né? Tô cursando teologia. Legal. Então, minha vida tá bem corrida, bem dinâmica. Mas eu gosto disso, porque eu não gosto de ficar parado. Se ficar parado, não dá certo. Tem que trabalhar mesmo. Que Preparado maravilha. Eu tive o privilégio de ser o pastor do Bruno. Hoje o Bruno é meu amigo e daqui a pouco ele vai ser meu colega de ministério. Olha só que Ah, que bacana, bênção. né? Amém. Benção pura. Meninos, mas que bom que vocês estão aqui com a gente. É um privilégio estar estudando a lição com vocês. E hoje a gente veio aqui e a galera de casa veio para aprender sobre essa lição poderosa. Então nós vamos iniciar o estudo e eu vou pedir para Julinha fazer a oração inicial pra gente. Vamos orar então, gente. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui mais uma tarde para aprender mais sobre Ti e Tua palavra também. Que o Senhor nos capacite, nos prepare, que estejamos certos aqui conforme tudo que formos ler e falar, para aprendermos cada vez mais sobre Ti e pregarmos também do Seu amor. Abençoe cada um e obrigado por cuidar de nós todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Júlia. Lição tanto quanto interessante, pessoal. Normalmente eu começo a lição olhando a chargezinha que tá aí na frente. Vocês viram aí, essa charge é de uma imagem só. Eu acho que ela por si só já fala muito aí, né? Você tem a Bíblia rompendo a corrente. Qual foi a primeira impressão de vocês com essa charge? E aí? Posso começar? Pode começar. Fique à vontade. Eu olhei e falei, gente, isso aqui é Deus mostrando que a Bíblia nos liberta de toda a escravidão, né? Mas aí tem uma dualidade. Qual escravidão? Escravidão do pecado, escravidão física, escravidão histórica. Como que é isso? E eu acho que essa lição explica muito pra gente sobre isso.
Que bacana, olha aí a Julinha, conteúdo puro, você viu? Exatamente. Dualidade, eu curti essa, hein? Você manda bem. Muito Vou usar bacana. no dia a dia. Vou usar no dia a dia, é muito bacana, Julinha. Eu também tive essa impressão que você falou aí, liberta do pecado, a lição trouxe uma outra visão, né? Uma visão sobre um outro tipo de libertação, mas muito interessante, qualquer que seja a libertação, ela parte da palavra do Senhor, né? Exatamente. E qual a impressão de vocês aí, meninos? Ó, a minha impressão é porque quando a gente fala de Bíblia, a gente sempre entende, a Bíblia liberta do pecado, a Bíblia liberta, né, das tentações, das provações e tudo mais. Só que, como ela mesma disse aqui, né, dualidade, a Bíblia ela também liberta da escravidão física, da escravidão histórica, que é o tema que a lição abordou. Ela não ficou só no, vou te libertar do pecado, não, vou te libertar da escravidão recente que aconteceu aqui nos nossos dias, né? Que bacana, realmente, Bruno, porque ela sai do mundo das ideias ali, do mundo subjetivo e vem para a realidade, Pra né? realidade, Pro dia a dia, exatamente. Né? Muito bacana. E você, Gabi, qual foi a tua impressão? Então, né, eu separei um verso que eu acho que ele explica muito bem essa questão da libertação do pecado, né? Porque nós precisamos escolher ser libertos pelo pecado, né? Jesus, ele não vai nos libertar do pecado se a gente não quiser. Então, quando a gente se achega a Cristo, ele fala assim, né, em João 8, verso 34 ao 36. Jesus lhe respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, que esse possa ser o nosso desejo, né? De ser livres do pecado e conhecer mais a Jesus a cada dia. Muito bacana essa visão de vocês. Vamos começar a trabalhar com essa dualidade, mas a lição ela começa indo na direção falando sobre o movimento de escravidão que acontecia aqui na Terra, né? Hoje, foi agora há pouco tempo atrás, foi hoje pela manhã, eu estava escutando uma meditação e alguém falou sobre a lei dos romanos, que se um romano chegasse perto de um judeu e cutucasse ele, falasse, olha, você tem que carregar minhas coisas, o judeu ia ter que pegar e carregar as coisas desse romano ali por um determinado caminho, alguns quilômetros afora, era um tipo de servidão. Então você imagina, você está aqui fazendo seu trabalho, chegou um soldado romano, cutucava você tinha que pegar, botar as coisas nas costas e simplesmente ir atender aquele soldado romano, não importando o que você estava fazendo. Era um tipo de servidão. E quando eu escutei isso de manhã, eu fiquei pensando assim, meu Deus, você já imaginou ser escravo? Porque um dos bens que o ser humano nasce com ele é a liberdade. Você é dono do seu tempo, das suas coisas. Por mais que você vai colher consequências conforme as suas decisões, a gente percebe aqui que a lição traz algo triste. Porque você imagina, você nascer como escravo, seu filho nascer como escravo, e assim você não ter a tutela da sua família, dos seus filhos. Devia ser algo muito ruim, né? O que vocês acham da escravidão? Não, eu acho que é algo assim totalmente horrível, porque você nasce, cresce, vive e morre sem perspectiva de vida. Sem sonhos, porque você não pode sonhar, você não pode planejar, você não pode imaginar, porque a qualquer momento tudo vai ser frustrado. Não porque você quer, mas é porque simplesmente interromperam os seus sonhos. E você vive conforme a vontade do outro, né? No caso, o senhor, quem a pessoa estava servindo, a pessoa superior. Isso, tipo assim, é péssimo, porque a pessoa não tem poder de escolha em momento nenhum. Então, o momento que ela deveria escolher, que é desde a infância, para tomar as atitudes dela, tomar as decisões, a pessoa não pode escolher. Exatamente, muito bem colocado. Exatamente. Pessoal. A pessoa fica oprimida, né? Ela não tem como decidir nada sobre a vida dela porque alguém controla. Então é bem complicado isso, né? Sim, muito complicado. E a gente vê que a lição traz algo muito bacana. O conceito nosso de escravidão é o conceito moderno. No século XIX, até o século XIX, né, começo do século XX, ainda tinha alguns traços de escravidão, que é aquela escravidão subhumana. Que é aquela realmente que não tinha, eram propriedades. As pessoas tratavam os seres humanos como propriedades, algo vergonhoso que assolou a humanidade durante muito tempo. Agora, quando a gente pega essa escravidão e coloca lado a lado com a escravidão da antiguidade, a escravidão da Bíblia, a Bíblia tinha mais uma servidão contratada. Então, existe um parâmetro de diferença entre o que era o tipo de escravidão do Antigo Testamento e o tipo de escravidão do século XIX. Agora, quando se trata do século XIX, essa escravidão é terrível. A igreja ela mantinha uma posição. E eu achei interessante porque na nossa história, como igreja adventista, ainda que nós somos oriundos dos Estados Unidos, ainda que 90% da população dos Estados Unidos fosse a favor da escravidão, nós tínhamos ali agora uma igreja, a nossa igreja que se levantava e era abolicionista desde o começo, mesmo tendo que se levantar contra todos. Nunca compactuou, né? Nunca compactuou.
E era considerado extremista. Isso. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que o evangelho traz essa visão de nós sermos a favor da liberdade? E aí? Eu acho que com certeza. Com certeza, porque o evangelho, ele traz a mensagem de libertação. Então, quando a gente tem que entender o seguinte, que ninguém tem o direito sobre o outro, né? Pega minhas coisas e vai porque eu estou mandando. Sim. Não, nós não temos o direito sobre a vida do outro. Então, o evangelho, ele traz para nós uma sensação de libertação. E quando nós estamos querendo mandar ou dominar a vida de uma outra pessoa, vai totalmente contra o que a Bíblia prega. Porque vai dizer, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, já vai totalmente contra você ser a favor da escravidão. Então, quando o evangelho ele é contra esse processo da escravidão, é justamente por isso, porque nós não temos o direito sobre a vida do outro. O único que tem o direito e o poder é Deus. E ele escolhe que nós sejamos livres, não escolhe nos obrigar. Porque se ele quisesse, ele poderia, mas ele prefere não fazer. Então, por que nós, meros mortais, faremos diferente? Teríamos esse direito, né? Exatamente. É muito legal que a gente vê que... Uma coisa que eu fiquei orgulhosa da igreja que eu vivo, né? Porque eu não sabia que a igreja era tão, podemos considerar assim, ativista em relação a essa questão da escravidão, que a gente é 100% contra. Óbvio que nós somos, mas não que na questão cultural, da história, assim, a igreja foi tão oponente a isso. Então, achei muito interessante de saber, e também aqui está falando, né, na lição, que o temor a Deus leva um verdadeiro cristão a tratar os outros com gentileza, mesmo quando teria condições de abusar deles ou enganá-los. O que é muito legal, porque a gente vê que, como ele falou, até se Deus, que tinha todo o poder, todo o controle do mundo, nos deu livre-arbítrio para poder fazer a nossa escolha, tomar nossas atitudes, quem dirá nós, meros mortais, né? Porque não temos poder nenhum sobre outra pessoa. Deus nos deu a liberdade pra gente viver e agir de qualquer forma, mas que a gente saiba escolher o que é melhor pra nossa vida. Exatamente, bem colocado, Julinha, porque a gente percebe agora que a liberdade de escolha é a base de tudo, né? E os pioneiros adventistas, naquele começo, né, da igreja adventista, eles se posicionaram no que era certo, no que era referente à Bíblia, o que Deus orientava a eles. Então, de igual modo, a gente precisa se posicionar a favor da Bíblia sempre. Então, eu acho que é uma lição muito grande para nós como cristãos, porque muitas vezes nós temos medo de se comprometer, medo de ser afligido pelas leis, pela opinião dos outros, mas como cristãos nós precisamos sempre erguer a bandeira de Cristo. Muito bem colocado, meninas, que é a palavra. Agora vocês levantaram 2 pontos aqui muito bacanas. Primeiro, eles seguiam a palavra e baseados na palavra, não importava se a maioria das religiões ainda eram religiões que apoiavam a escravidão, eles se tornaram abolicionistas, porque eles descobriram na palavra que a liberdade era um direito do ser humano. Então eles mantiveram isso. Isso leva a um outro pensamento que vai ao seguinte: se eu estou seguindo a palavra e se eu sou um filho de Deus, eu preciso tratar os outros com o evangelho que eu recebi. Isso gera gentileza, isso gera amor, isso gera carinho, isso gera respeito. E para os dias atuais é bacana essa visão, porque quando a gente olha, tudo bem, hoje nós não vivemos em tempos de escravidão. Amém. Amém por Graças isso, a né? Deus. Amém por isso. Mas a questão da opressão, ela pode existir de ambos os lados, porque existe... Hoje o pessoal pensa assim, não, se meu direito, eu quero viver dessa maneira, eu quero fazer isso e isso, isso e isso, e se incomoda o outro, é problema do outro. Nós precisamos entender que o meu direito, ele está limitado a respeitar o outro também. Eu posso fazer até aqui. Se a partir daqui está infringindo algum sofrimento a outra pessoa, algum tipo de coisa está incomodando, eu não posso viver nessa direção, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu cresci num apartamento no Rio de Janeiro e eu me lembro que embaixo do apartamento da gente tinha uma loja que foi alugada durante um tempo para um bar. E essa loja, quer dizer, começou como restaurante, mas à noite eles começaram a fazer umas festas. E justamente na sexta noite, quando dava a hora do pôr do sol, era a hora do pega. Minha esquina era assim, viu? Era assim, todo mundo desse assim. jeito. Os caras ligavam aquelas máquinas de som e aquela bebedeira e um barulho e algo alto. E até meia-noite, às vezes até 1h da manhã. E teve uma fase da minha vida que minha mãe estava doente, querendo dormir. E aquele barulho chegando e eu pensava, poxa, não tá tudo certo. Você pode ouvir tua música, você pode fazer o que você quiser. Mas ao ponto de chegar, deu 10 horas da noite agora e eu vou incomodar a vida do outro, calma aí, eu vou até um certo limite, eu não posso passar. E da mesma maneira, mesmo estando certo, eu não posso oprimir ao outro e obrigar ele a ter uma visão da mesma forma que eu tenho. Eu tenho que respeitar a visão do outro.
né? Ainda que isso se encaixe muitas vezes no evangelho, porque tem gente que quer impor o evangelho a outras pessoas e essa não é a realidade. Quem vive o evangelho, vive, a pessoa vê o evangelho, se entrega e é convertido pelo Espírito. Eu não vou obrigar ninguém a isso. Por isso, muitas vezes, as pessoas acabam tendo resistência com os cristãos, porque a gente acaba dando mau exemplo nisso. A gente só quer condenar as pessoas, impor as nossas vontades, falar que aquilo é certo, mas a gente não mostra verdadeiramente o amor de Cristo nas nossas ações. Então, a gente sempre tem que mostrar também a questão da liberdade, a questão de que a pessoa ela pode mudar de vida também. Se ela está numa condição de pecado e eu vou adverti-la, você tem que mostrar que Jesus pode salvá-la também se ela quiser, e não só condená-la. E a pessoa serve por escolha, né? E também por ver a mudança na nossa vida, ver nós como exemplo, a gente aprende que sem Deus não somos nada. E as pessoas veem isso no nosso reflexo. Então elas também querem viver essa vida de liberdade que a gente vive. Exatamente. Muito bem, pessoal, vamos abrir nossas Bíblias no Apocalipse 14, porque a lição fez um paralelo grande aqui. Ela começa falando sobre escravidão e ela imediatamente conecta isso com o temor do Senhor. E Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas, a gente vai encontrar ali algo interessante. Se você abrir a sua Bíblia aí, vou pedir para o Mateusão colocar na tela para a gente aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Olha aí na Bíblia, na sua Bíblia, eu olhei aqui na tela com a gente. Olha o que diz aí. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito bem, galera. O que é o temor do Senhor para vocês? O temor do Senhor, para mim, é entender que Deus é Pai, Criador, Deus é soberano, Deus é muito superior a nós. Mesmo assim, Ele continua sendo um Pai cuidadoso, amoroso, que está sempre ao nosso redor. Mas o temor a Ele é respeitar, honrar e saber que, mesmo que Deus seja um Deus que esteja em contato com a gente, Ele não é um Deus que sempre pune. Ele é um Deus que está com a gente em todos os momentos, mas a gente também tem que ter respeito, reverência e obediência a Ele. Muito bem colocado. Abi, Bruno? Eu acho que quando a gente ouve essa palavra, temam a Deus e dá-lhe glória, algumas pessoas entendem completamente errado. Porque elas acham que temer a Deus é ter medo. Não, vamos temer a Deus. Não, Deus é um Deus tirano, é um Deus bravo, é um Deus que não se relaciona, é um Deus distante. Então, você tem que temer, você tem que se humilhar nele e ele vai estar lá em cima olhando para você. Só que quando fala sobre temer a Deus e dar glória, significa respeitar. E, infelizmente, não é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas elas não temem a Deus, não no sentido de ter medo, mas de respeitar a grandiosidade do Rei do Universo. Deus ele é amor, ele é carinho, ele é perdão, mas ele é o Rei do Universo. E ele merece todo o respeito, toda a honra e toda a glória. E, infelizmente, nos dias atuais, a gente acaba perdendo essa reverência a Deus. Então, quando fala assim, temam a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, adorem a Deus, reconheçam o poder, a honra e a glória dele. Reconheçam que você não está diante do seu amiguinho, do seu colega de classe. Você está diante do Rei do Universo. E por estar diante do Rei do Universo, você não pode estar de qualquer jeito. Falando nisso, eu me lembro quando... Se você vai na audiência, né, perante um juiz, aqui na Terra, se você for ter um encontro com o juiz lá na audiência e você for de bermuda e chinelo, você não entra. Você não vai. Por que não? Porque você tem que estar vestido de acordo. Então, isso dá margem para abordar vários e vários temas. Uhum. Mas o tema central é que nós temos que adorar a Deus e reconhecer a sua soberania. Muito bem colocado, Bruno. A questão da reverência, né? Nós devemos ser reverentes a Deus, ter respeito, mas infelizmente no fim dos tempos não vai ser isso que vai acontecer, né? As pessoas vão banalizar a Bíblia, não vão querer saber de Deus, vão se enfiar em coisas ruins e nós como cristãos, a gente não pode deixar com que isso acabe chegando ao nosso coração. Nós precisamos ter respeito, reverência e colocar Deus como o soberano na nossa vida sempre. Muito bem colocado, meninos. Eu estava pensando aqui como em relação ao temor do Senhor. Nos dias atuais, as pessoas se transformaram em Deus em um igual. E Deus é aquele cara legalzão, aquele amigo que está todos os dias do teu lado. Deus é aquele cara que pode perdoar todas as coisas, aquele cara que aceita tudo. Isso não vai de encontro ao Deus que a gente encontra na Bíblia. Tá? Por que não? Porque o Deus da Bíblia, ainda que ele seja graça, misericórdia, amor, aceitação, como ele conta em muitas parábolas, Deus também é justiça. E isso é demonstrado na palavra constantemente. Vou dar um exemplo para vocês. Deus ele escolheu a Saul. Mas quando Saul substituiu a Samuel para fazer ali um sacrifício que era papel de Samuel e não de Saul, Deus rejeitou a adoração de Saul.
Deus falou para Caim e Abel que ele queria um cordeiro. E quando Caim ofereceu fruta, Deus era amigo de Caim, Deus amava Caim, Deus queria salvar Caim, mas ele rejeitou o que Caim ofereceu porque não foi o que ele pediu. Então, quando a gente fala de um Deus que está próximo, nós precisamos entender que temer a Deus é reverenciá-lo, respeitá-lo e adorá-lo, como vocês muito bem colocaram aqui. E isso está se perdendo nos dias atuais, principalmente o quesito da reverência. Hoje as pessoas não reverenciam mais Deus. Hoje eles tratam a Deus de qualquer maneira, isso está equivocado. Além disso, não existe um respeito quanto à imagem de Deus. E tampouco existe um traço de adoração, porque se a gente fosse falar de adoração, adoração eu resumo ela em 3 pontos aqui. Até falei sobre isso no outro podcast esses dias que a gente estava gravando. Adoração eu resumo em 3 pontos, que é obediência, depois é consagração e depois é proclamação do evangelho. Quem é adorador vai estar obedecendo a Deus. Mesmo que não entenda, mesmo que não goste, foi Deus que pediu, eu obedeço. Quem é adorador vai passar tempo na presença do Senhor, vai se consagrar. Oração, leitura da palavra, escutar bons hinos, vai frequentar uma boa igreja, vai levar esse evangelho no coração e vai viver isso. Quem é adorador vai proclamar o evangelho do reino, porque todo aquele que foi salvo para salvar. Então, esses traços as pessoas perderam. E quando a gente traz isso para a lição atual, me fica impossível pensar em alguém que está vivendo o evangelho verdadeiramente e que apoie movimentos de... vamos dizer assim, de opressão. E aqui eu quero abrir só um parêntese, tá? Nem tudo que o povo fala que é opressão. Mas quando eu digo opressão, eu estou dizendo querendo impor o evangelho, querendo impor costumes, querendo impor, enfim, impor crenças pessoais, atitudes, entendeu? Porque é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Ah, não, se vocês pensam que água é água, eu decidi que a água é café. E agora todo mundo tem que pensar que a água é café. Não, calma aí. Tá tudo certo. Você quer pensar que água é café, tá tudo certo. Não vem me oprimir. Eu penso que água é água, como sempre foi, e vou beber minha água. Acabou. Então, eu não entendo um cristão que pensa dessa maneira. Porque ser cristão e viver dentro desse escopo de adorador significa respeitar o outro. Talvez eu nem goste do outro, o que já é errado. Mas se eu temo a Deus, eu tenho que respeitar o outro. Vocês concordam comigo? Não, com certeza. É que, infelizmente, hoje essa palavra está muito na moda, né? Opressão. Não, qualquer coisa está me oprimindo. Não é porque não é porque eu não concordo com você que eu estou te oprimindo. Exatamente. Então, há um vale gigantesco entre oprimir e não concordar. E respeitar, entendeu? Mas as pessoas acham que é a mesma coisa. Não, se eu não concordo com a sua opinião, não, você tá me oprimindo, você tá querendo me calar. Não pode... Não, gente, calma aí. Não é assim. Então, você não pode simplesmente impor as suas vontades e todo mundo vai ter que seguir porque você acha que é isso e lide com isso. Não é assim que a vida funciona, porque você não vive sozinho numa caixinha. Você vive com outras pessoas que pensam totalmente diferente de você. Então, a opressão é diferente me fugiu a palavra. Opressão é diferente de discordar. É totalmente diferente. E quando você olha para um cristão que se diz ser cristão, mas ele sente prazer em oprimir, então Deus não está ali. Porque onde tem Deus não tem opressão. E onde tem opressão não tem Deus. Exatamente. Eles não se misturam. Assim como ele disse, né, nós somos livres. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões e, através disso, ter posições, pensamentos e decisões diferentes, né? Então, tipo, a partir do momento que a pessoa quer oprimir, quer impor algo em alguém, não é de Deus, porque Deus nos deu esse livre-arbítrio desde o início para que a gente pudesse escolher da melhor forma. E era só isso mesmo. Eu queria fazer um ponto, né? Que quando as pessoas elas são escravas, inclusive na Bíblia, né, mostra isso do povo de Israel sendo oprimido pelo Egito, né? A gente vê que eles não tinham o direito de adorar a Deus da maneira correta. Eles não podiam fazer os seus sacrifícios porque em qualquer momento os egípcios poderiam se sentir ofendidos, eles poderiam ir atrás do povo de Israel, acabar, né, os matando até por estar adorando ao Deus verdadeiro. Então a gente percebe aqui que quando a pessoa ela é escravizada, ela não tem o seu direito de adorar o Senhor, de expressar a sua religiosidade. Então, nós não podemos oprimir de jeito nenhum as pessoas. Exatamente. Aí alguém vai perguntar em casa assim, mas tudo bem, mas a Bíblia também tinha escravidão, como é que funciona isso, né? E aqui é bacana porque, para quem não sabia, nessa lição dessa semana deixou claro que existia uma servidão contratada. E o que era essa servidão contratada? Ainda que eu acredito que não era um sistema confortável, tá? Não iria apoiar isso. Não. Mas nos tempos bíblicos, se uma família estava passando extrema dificuldade financeira, passando até fome, ela poderia se oferecer a pessoas de mais posses para que ela se tornasse
uma escrava, um servo dentro da casa. Quando se tratava do povo israelita, ali existiam algumas leis que protegiam essas pessoas que estavam nessa condição. Por exemplo, se alguém agredisse ou fizesse alguma ferida profunda, ou, enfim, lesasse, mutilasse alguém, ou, enfim, quebrasse um dedo, o dono era obrigado a libertá-lo. Né? Existia, se você atentasse contra a vida de alguém que estava em processo de servidão contratada ou de escravidão, como a gente chama hoje, também perderia a sua vida, e esse processo tinha um tempo limite de até 7 anos. Se chegasse no ano jubileu, a gente estava falando disso aqui agora, que o ano jubileu era algo que Israel comemorava 50 anos, era obrigado a proclamação da libertação, então as pessoas seriam libertadas ali. Então existe todo um processo, né? Não que a gente aprove, mas era algo diferente. Era uma saída. Sim, era uma Era saída. mais equilibrado do que a escravidão que a gente viu do século XIX, né? Sim. A pessoa não tinha poder de escolha, não tinha nenhuma decisão de escolher, tipo assim, se sujeitar a ser um escravo. Era isso, e foi definido que a vida dela seria isso pro resto da vida, e os herdeiros também. Então, continuaria sendo assim. Sim, exatamente. E nesse processo aqui do Antigo Testamento, ele não estava atrelado a uma etnia. Ele estava... Qualquer pessoa estaria sujeita a isso, né? Então a gente percebe por que eu estou diferenciando isso. Não que a gente aprove, mas porque quando chega em Levíticos 25, versículo 10, você vê que Deus tinha uma preocupação com isso. Abre tua Bíblia em Levíticos 25, versículo 10, por favor. Livro de Levíticos. Você vai encontrar o seguinte aí. Olha, misericórdia pro pastor que não tá achando aqui, gente. Abrindo a página agora. Levítico. Tava assim na minha cabeça. Exatamente. Acabei de achar aqui, ó, abrindo a página. Quem vai ler pra gente? Você lê pra gente, Gabi? Leio. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Muito bem. No ano do jubileu era um ano diferente para os israelitas, né? Porque eles tinham a obrigação, agora segundo a própria ordem de Deus, proclamar a libertação. Então, nesse tempo, todo e qualquer laço de escravidão, todo e qualquer laço de... Né? Não importava se não tinha dado 7 anos, se tinha sido só 3. Deu 50 anos, Acabou, tem que fechou ali, libertar. né? Então, Deus ele tinha uma preocupação de dar a liberdade a todo ser humano. A todo ser humano. E aí a gente volta ao que a gente estava discutindo aqui no começo. A base do reino de Deus é liberdade de escolha. E se a base do reino é liberdade de escolha, isso significa que em todas as faces do mundo e do universo, Deus mantém a liberdade. Se tinha alguém que tinha poder para nos fazer escravos ou nos oprimir de alguma maneira, esse alguém era Deus. Mas Deus ele trabalha com a liberdade para poder nos dar a chance de escolher amá-lo ou não amá-lo. Isso é muito bacana, né? Porque, imagina, vocês usaram termos meros mortais, eu vou usar o termo, nós somos seres tão finitos diante de Deus, né? Quantas orações eu já fiz para Deus assim, Senhor, tira a minha liberdade de escolha, toma as decisões por mim, porque quando eu tomo decisões é terrível. Nossa, eu muitas vezes já desejei isso. Deus, não, tudo bem, eu abdico da minha liberdade de escolha. Eu abro mão. Deus, escolhe por mim, por favor, porque eu não estou escolhendo certo. Sim. Não tá Escolhe dando melhor, certo. né? Não tá dando. Se o Senhor fizer tomar as decisões por mim, vai ser muito melhor. Mas, enfim, Deus manteve a liberdade de escolha. E Ele mantém a liberdade de escolha porque Ele quer nos preservar agora como seres livres, independentes e que decidem ser adoradores dEle e decidem conviver com Ele. Isso é muito bacana, porque agora, se Deus está dando esse exemplo, nós não temos o direito de mudar isso. Nenhum. E agora eu sei que o nosso tempo está andando rápido, mas eu levo para um outro lado agora interessante. Por quê? Porque hoje é muito comum a gente, às vezes, os militantes do Evangelho. Quem são os militantes do Evangelho? São aqueles que pegam a Bíblia para bater com ela nos outros, para levar sua mensagem, bater forte nos outros e para dar uma mensagem ali. Olha, tá vendo aqui? A gente crê no sábado do Senhor. Você não crê, não? Você vai para o inferno, você não vai para o céu. Ah, a gente crê que quem morreu está descansando no pó da terra. Ah, você crê que foi para o céu? Não, você está errado e vai ali e quer oprimir com o Evangelho. E a lição está deixando claro que esse tipo de opressão não é algo que Deus instituiu. O Evangelho ele é para ser vivido. E quando eu vivo o Evangelho, através dessa vida, eu vou revelando o Evangelho a outras pessoas, não é assim? Você já viram algum caso de opressão assim com o Evangelho? As pessoas querendo impor o Evangelho? E aí? Você falou isso, pastor, e quando você estava falando, eu lembrei
que eu vejo várias senhorinhas, assim, no ônibus, e tem algumas senhoras, né, que são mais firmes, assim, potentes, assim, na fé, e elas estão tipo assim, nossa, você não faz tal coisa? Vai pro inferno. Nossa, mas você não é assim, assim, assado? Não vai dar certo, não, vai queimar. Deus não vai te perdoar, Deus não é assim, entendeu? Então, eu acho que você vira literalmente um escravo, completamente no mau sentido, de um Deus que parece que é tão imperador, assim, que só vai te punir, só vai te trazer algum mal. Então, por que alguém serviria um Deus dessa forma, que é um Deus que a gente prega que traz liberdade, mas alguém vai e ensina que é um Deus tão punitivo, tão maldoso? Sim. A gente tem que crer num Deus que, além de ser justiça, ser amor e ser perdão, é um Deus superior, mas um Deus que também nos traz conforto e nos traz a pura liberdade. Exatamente. Muito bem colocado, Julinha. A gente transforma a imagem de Deus num carrasco, né? Exatamente. O que a gente precisa entender é que pode ser que nós sejamos a única Bíblia que as pessoas vão ler. E como tem sido a leitura que as pessoas têm feito da sua vida cristã? Será que elas têm visto um Deus tirano, um Deus que julga, um Deus que não está defendendo a sua fé, mas que está preocupado em julgar e em punir? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos uma responsabilidade como cristãos. Não é porque nós conhecemos a palavra, conhecemos os 10 mandamentos, vamos a uma igreja, que nós somos melhores ou maiores que alguém. Não somos. Mas então nós temos essa responsabilidade de entender que nós somos cristãos e que as pessoas, elas veem Cristo através de nós. Mas qual Cristo que elas estão vendo? Um Cristo bondoso? Um Cristo de amor? Ou então um Cristo totalmente punitivo, vingativo, que oprime, que não liberta, mas sim escraviza através de outros fatores? Muito E as bem pessoas colocado. que elas estão no mundo, elas não entendem a nossa liberdade, né? Então, quando elas fazem as suas práticas, elas estão ali, né, fumando, bebendo, dançando, elas não entendem quando nós vamos para a igreja, elas acham, nossa, mas você está presa a isso, Deus te obriga a ir à igreja, acaba sendo um fardo para as pessoas o fato de nós amarmos a Jesus. As pessoas não entendem muitas vezes. E nós, como pessoas cristãs, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Então, se a gente não dá um bom exemplo, a gente acaba perdendo aquela oportunidade de salvar aquela pessoa por conta das nossas falas, das nossas atitudes. Muito bem colocado, meninos. A gente já tá caminhando pro nosso final, infelizmente. Tão rápido, né? Tão rápido Muito que passou, rápido. né? Olha só. Mas eu tava vendo aqui um texto interessante, que no finalzinho da lição, vou ler para vocês. É um texto do livro Testemunhos para a Igreja. Tá legal? Olha o que diz aqui. Não devemos obedecer à lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo ao seu senhor. E precisamos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Deus é seu legítimo senhor. E o homem não tem nenhum direito de tomar a obra de Deus em suas mãos e dizer que é propriedade sua. Isso aqui foi uma carta de Ellen White, quando ela escreve à igreja, porque existia uma lei que obrigava as pessoas a devolverem. Se um escravo fugiu e chegava na sua casa, você tinha a obrigação, se você o achou, de devolvê-lo a seu senhor. Isso significava que aquele escravo poderia ser mutilado, morto, poderia acontecer muitas atrocidades com ele. Então, a Ellen White se levanta agora, junto com os pioneiros, e fala, não, calma aí. Essa lei aqui vai contrária ao que nós vimos no Evangelho. Já que vai contrária, nós vamos quebrar essa lei. Então Deus, ele se levanta aqui, né, através do Espírito de Profecia, para quê? Para proteger os seres humanos. E eu gostei muito do que ela falou quando ela diz assim, o homem é propriedade de Deus. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei assim, nós fomos comprados por sangue. Então nós pertencemos a Cristo. Se pertencemos a Ele que tem que definir o que vai ser feito. Exato. Né? E se Ele escolheu nos dar Unicamente liberdade, unicamente Ele. Se Ele escolheu nos dar liberdade, graça, perdão, vida, a única coisa que podemos fazer é receber o Exato. que o nosso Senhor mandou. Mas, pessoal, caminhando para o nosso final, eu queria ver os recados finais de vocês para a nossa galera aqui. Vocês já viram, cada um de vocês tem uma câmera atrás de vocês. Eu queria começar pelo recado final de vocês, então acho que eu vou começar pela Gabi. Tá bom. Tudo bem, Gabi? Olha para Tudo sua bem. câmera e dá seu recado final lá. Então, se hoje você se sente prisioneiro do pecado, né, escravo, o Senhor hoje ele te convida a conhecer a verdadeira liberdade. Ele pode te oferecer isso, é só Ele que pode oferecer. Então, hoje, você ore ao Senhor, se entregue ao Senhor e peça a Ele para que Ele te liberte de todo esse pecado. Obrigado, Gabi. Belíssimo Amém. recado. Julinha, seu recado para nossa galera de casa. Gente, meu recadinho não vai vir de mim, vai vir da palavra de Deus. Então, Amém. em 1 Coríntios glória. 7, 22 e 24, fala assim: E se você, que era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo.
Deus, ele deu o sangue dele por nós. Então, ser escravo de Cristo não é um peso, não é algo que tira a nossa liberdade. É um prazer e é uma escolha nossa todos os dias. E vocês foram comprados por alto preço, o sangue de Cristo. Portanto, não se deixe escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Então, que a gente possa saber que Deus é a nossa única liberdade, que mesmo sendo escravos de Cristo, somos libertos, temos o poder de escolha, o poder de fazer as melhores decisões da nossa vida. Então, que a gente possa seguir a Deus todos os dias, sabendo disso, né? Que Deus é a nossa melhor escolha. Muito bem, obrigado, Julinha, pelo recado, belíssimo recado. Então, se a gente não é escravo do mundo, a gente agora pertence a Cristo. Amém. Amém. Seja louvado. Bruno, seu recado para nossa galera. Olha, essa lição ela falou com os dois grupos. Aqueles que se sentem escravizados de alguma forma, se sentem oprimidos. Deus, através dessa lição, ele diz para você: meu filho, você não é mais escravo, você foi livre, você foi liberto através do meu sangue. Então, não permita e não acredite quando te falarem que você é escravo, que você não tem direito de escolha, que você não está livre em Cristo. E também fala com aqueles que, de certa forma, estão oprimindo algumas pessoas, que sente o prazer em oprimir, em escravizar, em mandar, em humilhar. Lembre-se, o único que poderia fazer isso é Deus. E ele escolheu não fazer para nos dar a liberdade. Então, por que você está fazendo isso? Muito bem bem colocado, Bruno. Obrigado pelo seu recado final. Galera, tá acabando. O meu recado final pra você é que pena. Passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Meu recado pra você é que não importa qual tipo de escravidão você esteja enfrentando, qual tipo de opressão você esteja enfrentando, se você é opressor ou se você é o oprimido, Jesus é a solução para você na sua vida. E quando o evangelho chega na tua vida e na tua história, você se torna alguém livre e imediatamente se torna um discípulo de Cristo que tem que viver esse evangelho. E se você vive o evangelho, amigo, então você já não é nem mais oprimido e nem opressor. Você agora é pregador da palavra da vida, que é Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos terminando aqui, meninos. Nós vamos para a nossa oração final. Vamos terminar. Gabi, você ora para a gente terminar? Claro, sim. Querido Jesus, nós te agradecemos por essa grande oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, e que bom que nós podemos ter o Senhor como nosso dono, o nosso único dono, e a partir disso nós temos a verdadeira liberdade. Que nós possamos espalhar essa verdadeira liberdade para todas as pessoas que nós conhecemos, que passarem por nós, que elas podem ser livres do pecado. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gabi. Obrigado, Julinha. Obrigado, Bruno. Até a próxima, pessoal de casa. Você já sabe, todo sábado às 3 da tarde eu te vejo aqui no Pega a Lição. Valeu!